aí, galerinha, aqui quem fala é o professor Claudinei para mais um vídeo do canal Matemática Extra Classe. E hoje, dando continuidade à trigonometria na circunferência, vamos ver a nossa tangente. Muito bem. Primeiro aqui mostrar para vocês quem seria essa tal de reta tangente. Então temos aqui uma circunferência unitária ou círculo trigonométrico ou ciclo trigonométrico, aquela que tem raio igual a 1. Quem seria então a reta tangente a ela? Olha, a gente já sabe que o seno seria esse pedacinho aqui, né? Esse pedacinho aqui, vamos dizer assim, esse diâmetro da circunferência que está na vertical. E esse diâmetro que está aqui na horizontal seria o cosseno, onde a gente define o cosseno de um arco, tá certo? Então a tangente, ó, seria essa reta aqui, certo? Que a gente poderia dizer que ela está externa à circunferência. E ela toca a circunferência nesse pontinho aqui, chamado ponto de tangência, tá certo? Qual é a característica dessa reta tangente aqui? Tangencia, ou seja, toca a circunferência no único ponto, ela é paralela a esse pedacinho aqui que se chama seno, né? Que a gente já viu, tá aqui, esses dois eixos são paralelos, tá certo? Só que, como ela está fora da circunferência, ela não tem limite de 1, como é o raio aqui mede 1, né? Como o seno é limitado aqui e o cosseno, a tangente não é. Ela é infinita para cima, infinita para baixo. Justamente, no ponto de tangência, a tangente do arco será 0. Para cima, positivo. Para baixo, negativo, tá certo? Então, a gente tem essas ideias aí, vamos dizer assim, preliminares para a gente entender como é que funciona a questão da reta tangente. O que é a reta tangente? E como é que a gente encontra, então, o que seria a tangente de um arco? Então, vamos lá. Primeiro vamos definir um arco que esteja localizado aqui no primeiro quadrante, tá certo? Olha só. Então desenhei aqui, ó, esse arcozinho aqui que está em preto, né? Está de preto aqui. Está com sua extremidade aqui terminando no primeiro quadrante. Como a gente define a tangente desse arco? A gente vai partir do centro da circunferência, tá? Com a linhazinha imaginária, passando por essa extremidade, até encontrar a reta tangente que está aqui do lado, tá certo? Então, ó, saindo daqui, passa pela extremidade do arco, passa direto, chegou aqui, certo? A distância do ponto de tangência até esse pontinho aqui seria, então, a tangente desse arco aqui, tá certo? Veja, como está do ponto de tangência para cima, a gente já pode dizer que a tangente desse arco aqui que está no primeiro quadrante, essa tangente é positiva, tá certo? Você vai perceber que quanto maior for esse arco aqui, a tangente ela tende a ser definida lá em cima, tá certo? E vocês vão perceber que se o arco chegar exatamente em 90 graus, esse arco não vai ter tangente, porque se eu sair daqui, passar por esse ponto, eu vou infinitamente, né, crescer aqui na vertical. Mas como esse eixo aqui é paralelo a esse, não vão se tocar, ou seja, a tangente de 90 graus não é definida, tá certo? Então, vamos agora imaginar um arco que chega aqui no segundo quadrante. Olha só, segundo quadrante, o arco saiu daqui, não é? Chegou aqui, digamos. Como foi que eu disse a vocês? Para determinar a tangente desse arco, eu saio do centro da circunferência, certo? Com a linha imaginária aqui, passo pela extremidade desse arco até tocar na reta tangente. Mas você percebe que a reta tangente não está desse lado? Então eu tenho que voltar, passo pelo centro novamente e vou chegar aqui, ó, do outro lado, certo? Então a tangente desse arco aqui, tá? Vai estar localizada lá embaixo, ó, tá certo? Vai ser definida lá embaixo. Ou seja, a tangente desse arco aqui preto vai ser o pedacinho que vai do ponto de tangência até esse pontozinho aqui. Veja, se está para baixo, essa tangente é negativa. Então, você vai perceber o quê? Que o arco, estando aqui no segundo quadrante, sua tangente será definida negativamente sempre. Aí, esse arco ele tende a aumentar, né? Vai aumentando e sua tangente vai subindo aqui, não é isso? Quando nós chegamos aqui exatamente no arco de 180 graus, a tangente, ó, como ela não vai estar para lá, vai voltar.
a tangente vai estar aqui no meio. No meio, a tangente é zero, tá certo? Então, vocês vão perceber que o arco de 180 graus, o π radianos, sua tangente será exatamente zero. Muito bem? Agora vamos fazer o seguinte. Pegar um arco que esteja localizado aqui no terceiro quadrante. Vamos lá. Olha só. Terceiro quadrante. O arco saiu daqui e terminou aqui, sua extremidade, né? No terceiro quadrante. Como é que se define a tangente? Como é que faz? Sai do centro da circunferência, passa pela extremidade aqui, não está a tangente do lado de cá. O que você faz? Volta. Aí você vai definir a tangente lá em cima. Tá certo? E como a gente viu, lá em cima a tangente é positiva. Esse arco ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. A tangente aqui vai aumentando também. Ela fica extremamente grande, vai para o infinito lá em cima, tá certo? Por isso que a gente diz que a tangente ela é infinita, para cima e para baixo. Mas só que quando eu chego aqui, no arco exatamente de 270 graus, ele nem está no terceiro e no quarto, ele está entre o terceiro e quarto quadrantes. Sua tangente, assim como de 90, já que está sobre o eixo dos senos, sua tangente não será definida, porque se eu passar por aqui, ó, vou ao infinito lá embaixo e não vou encontrar tangente nenhuma. Ou se eu fosse lá para cima também. Por quê? Porque isso aqui é paralelo a isso, tá certo? Então não existe tangente de 90 graus, nem existe tangente do arco de 270 graus, ok? Agora vamos para um arco que esteja localizado no quarto quadrante aqui. Vamos lá. Olha só. O arco saiu daqui e tem sua extremidade terminando aqui no quarto quadrante. Fácil definir sua tangente. Saindo do centro da circunferência, com a linha imaginária, passou pela extremidade do arco e encontrou a reta tangente aqui. Tá certo? Então a tangente desse arco vai estar definida abaixo do ponto de tangência. Então a tangente desse arco será negativa. Então chegamos à conclusão que, vamos lá, questão dos sinais de uma tangente. A tangente será positiva para arcos que estão localizados no primeiro e terceiro quadrantes. A tangente será negativa para arcos que estão localizados no segundo ou quarto quadrante. Isso aqui funciona, né? Como se fosse um X, tá certo? Quem é que não vai ter tangente? 90 graus e 270 graus, inclusive todos os arcos côngruos a eles dois. Terminou aqui nesses dois pontos, não tem tangente. E quais são os arcos que tem tangente igual a zero? Quem terminar aqui em cima do 180 graus ou em cima do 0 graus. Então veja só, determine o sinal de tangente de 230 graus. Fácil. 230 graus, ó, a gente sabe que aqui é 0 graus, 90 graus, 180 graus e aqui 270 graus, completa a volta aqui no 360 graus. Esse está na mesma posição do 0 graus. Localiza o 230 graus, claramente está entre 180 e 270 graus, tá? E algum canto por aqui, né? Então, se esse arco está aqui, ó, no terceiro quadrante, olha só, no terceiro quadrante a sua tangente será positiva. Então, ó, o sinal da tangente de 230 graus será positivo. Belezinha? Ok. Exemplo B. Determine o sinal da tangente de 5,5. Lembrando que aqui não estamos trabalhando com graus, senão não estaria aqui o símbolo de graus. Nós estamos trabalhando aqui com radianos. Tudo bem, eu sei as medidas em graus, eu tenho que saber também as medidas em radianos. Então aqui é 0 radianos. A gente viu aqui que aqui é 1,57. Eu acho que é isso mesmo. Deixa eu ver. É 1,57. Aqui 3,14. É aquele valorzinho aproximado ao π, não é isso? Aqui 4,71. E completamos a volta aqui num valor aproximado a 6,28. Gente, não são iguais, são valores aproximados. Lembrando que o valor de π é uma aproximação a 3,14, mas não é, né? A gente sabe que é um número irracional. Fácil localizar o 5,5, onde é que vai estar o 5,5? Óbvio,
entre o 4,71 e o 6,28. Vai estar em algum lugar por aqui. Não é isso? Então, se esse arco está no quarto quadrante, veja só, no quarto quadrante a sua tangente será negativa, tá certo? Então, o sinal da tangente de 5,5 radianos será negativo. Belezinha? Então, vamos para o segundo exemplo. Determine o sinal da tangente do arco de menos 560 graus. Então, para a galerinha que ficou em dúvida, quando a gente está trabalhando seno e cosseno de arcos negativos, aqui vai dar uma luz enorme, tá certo? Então, vamos lá. A gente sabe que o ângulo, quando ele é positivo, ele trabalha no sentido anti-horário. Então, se ele vai no sentido horário, sentido contrário, então a gente vai ter ângulos, consequentemente, arcos negativos, tá certo? Só que aqui é um arco que já passou de uma volta negativa. O que seria uma volta positiva? 360 graus. O que seria uma volta negativa? Menos 360 graus. Então, a gente precisa saber qual seria a menor, vamos dizer assim, a primeira determinação negativa, se é possível dizer assim. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o menos 560 graus, dividir por menos 360 graus. Quando a gente viu já essa aula aqui, arcos côngruos. A galerinha pode procurar aqui no nosso canal que vai ver aí arcos côngruos, lá trabalhando com arcos positivos. A ideia funciona quando os arcos são negativos, tá certo? Então eu quero saber quantas voltas negativas tem o menos 560 graus. Veja só, então uma volta completa é menos 360 graus, então eu vou fazer essa divisão aqui, tá bom? 560 graus, 360 graus só cabe uma vez. Então aqui vai dar uma volta negativa, né? Então 1 vezes menos 360 graus, olha só, preste atenção, hein, gente? Na divisão a gente faz isso e nem percebe. 1 vezes menos 360 graus dá menos 360 graus. Só que quando você joga aqui para baixo, você inverte o sinal, então ele passa mais. 1 vezes menos 360 graus dá menos 360 graus, só que vai passar mais 360 graus, tá certo? Quando eu fizer essa diferença aqui, ó, menos 560 graus mais 360 graus, eu vou ficar, óbvio, com o sinal do maior, não é isso? Então eu vou ficar com menos 200 graus. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que o menos 560 graus é um arco que vai estar uma volta depois do arco de menos 200 graus, certo? Agora, onde é que eu vou localizar esse menos 200 graus? Com certeza ele vai estar na mesma posição de um arco positivo. E qual é o arco positivo onde ele vai estar lá localizado? É só fazer a diferença, olha só. 360 graus, que é uma volta completa, e tira esse menos 200 graus, certo? Então, 360 graus menos 200 graus vai dar exatamente 160 graus positivo. Então, vamos localizar o arco de 160 graus? Ele vai estar localizado aqui, ó, em algum lugar no segundo quadrante. Vai estar aqui, certo? Consequentemente, o menos 200 graus vai estar nessa mesma posição. E, consequentemente, o menos 560 graus também vai estar nessa posição. Temos aí arcos côngruos, estão na mesma extremidade. Qual é a diferença? É que o 160 graus, ele sai daqui, termina aqui. O menos 200 graus, ele sai desse ponto, mas vai no sentido horário e termina aqui. E o menos 560 graus, no sentido horário, ele vai dar uma volta e terminar aqui. Arcos côngruos são arcos que possuem mesmas extremidades. Então, gente, a tangente de um será igual a tangente de todos que estão aqui nessa posição. Tangente de quem está no segundo quadrante é negativa, ela é definida aqui embaixo, tá certo? Tangente de 560 graus é igual a tangente do menos 200 graus, que é igual a tangente do menos 60 graus. Como está no segundo quadrante, essa tangente será negativa. Por hoje é só. Fui! Valeu!